Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para celebrar, estamos celebrando já o domingo da ressurreição. Hoje é um dia importantíssimo para o cristianismo, pois há mais de 2000 anos atrás o nosso Senhor, nosso amado Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então nós vamos hoje meditar na palavra de Deus sobre a ressurreição de Cristo, certo? Então hoje nós vamos estar meditando sobre a ressurreição de Cristo. E vamos ouvir um cântico. Enquanto louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, porque Ele, só Ele, merece toda a honra e toda a glória. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13.
Lucas capítulo 24, e o versículo de número 13. Lucas 24, versículo de número 13 da palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação hoje à noite. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Então, vamos lá. Lucas 24, 13. O título do meu sermão hoje é a ressurreição de Cristo. O tema é a ressurreição de Cristo dá sentido à vida. A ressurreição de Cristo dá sentido à vida. A ressurreição de Cristo dá sentido à vida. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito
constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o sentido das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que lhe acontecera com o caminho e como fora reconhecido por eles no partir do pão. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela ressurreição. Nós te agradecemos por todas as bênçãos dela advindos para nós. Pedimos a tua bênção e a tua graça. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Graça e paz. Eu queria perguntar se a música de fundo não está muito alta, se está normal. Então nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Cristo. Muitas vezes a gente pergunta, então hoje, 4/4/2021, domingo da ressurreição, muita gente hoje busca sentido para a vida. Muita gente está desiludida, muita gente está sem rumo, muita gente está com a fé abalada, principalmente no momento em que nós passamos. E hoje eu acho um dia especial para a gente falar da ressurreição. E Jesus Cristo morreu em nosso lugar, morreu para cumprir as Escrituras, morreu como nosso substituto. Então o que acontece? Eu queria perguntar aos irmãos se a música de fundo está baixinha, está normal, se não está muito alta. Então, quando Jesus morre, o que acontece? As pessoas não esperavam que o Messias morresse. Eles foram ensinados equivocadamente que o Messias jamais morreria. Que o Messias, eu já disse isso várias vezes, a interpretação na época era a seguinte: o servo sofredor de Isaías era Israel. E o Messias, o Hamashiach, era o servo conquistador. Então eles não esperavam ninguém para sofrer. E como eles não esperavam um Messias sofredor, quando Jesus vem, aqueles que depositam nele a sua fé como Messias, depositam-na segundo o que eles criam, segundo o que eles tinham sido ensinados. Que o Messias viria, os colocaria como cabeça das nações e faria deles um reino político, um reino bélico,
Nunca passou pela cabeça deles que o Messias tinha que morrer no lugar deles. Então mesmo os discípulos de Jesus partilhavam esta concepção. E aí Jesus morre. E quando Jesus morre, morre a fé deles. Morrem as esperanças, morre a compreensão, a vida perde o sentido. Por isso é que o tema da minha pregação hoje é que a ressurreição de Cristo dá sentido à vida. Então o que acontece, porque em qualquer outra religião, a religião pode viver sem o fundador. O fundador morreu e a religião continua porque ela independe do fundador. Ele deixou algumas normas e aí as pessoas vão tocando essa religião. Mas no cristianismo é diferente. No cristianismo, se Jesus morre, então nada mais faz sentido. Então, Maria Madalena perdeu a esperança. Então, aqueles que tinham abandonado casa, filhos, filhas, mulheres, para seguirem o Messias, morreram junto com ele. Então, quando Jesus foi à cruz, morreu a compreensão, morreu a esperança, morreu a fé, morreu o entendimento das Escrituras, tudo, nada melhor, dizendo, fazia mais sentido. A vida perdeu a graça. A escuridão tomou conta do ar, a tristeza perpassou os corações. O ânimo deu lugar ao desânimo. E o texto que eu escolhi é um texto onde 2 discípulos desses desanimados, abalados, sem compreenderem mais nada, possuídos e tomados e perpassados de tristeza, eles retornam ao seu lar, numa cidade a mais ou menos 14 quilômetros de Jerusalém, sem entenderem nada. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é que a ressurreição de Cristo dá sentido à vida, sabe por quê? Porque ela é a ressurreição da desilusão. Quando Jesus ressuscitou, a nossa desilusão se dissipou. Olha o que diz o texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Estes 2 discípulos, que agora tinham deixado o núcleo dos discípulos que estavam em Jerusalém, eles achavam que tinham apostado as fichas, mas apostado na pessoa errada. Eles iam agora tomados de desilusão, de cabeça baixa. A vida não fazia mais sentido. E eles agora caminham, conversando, procurando uma explicação. E eles vão lamentando
como quem diz, podia ter sido tão diferente. Parecia que ele era o Messias. Mas a morte matou não apenas a Jesus, mas matou a fé, a compreensão, a esperança, o sentido da vida, a força para viver dos discípulos. E agora eles vão como alguém desiludido da vida. E agora eles vão caminhando, falando da sua desilusão. De como eles estão tristes. De como eles pensavam que era, mas tinham descoberto com a morte que Jesus não era o Messias. E a ressurreição de Jesus vem para ressuscitar a desilusão. Estes homens estão desiludidos com a vida. Eles não compreenderam aquele momento terrível. E quanta gente tem hoje que me ouve, que por não compreender a vida, que por não entender o momento em que nós estamos passando, que por causa da dor, por causa das perdas, por causa dos infortúnios, por causa dos absurdos da vida, estão desiludidos e desiludidas. São pessoas que perderam a fé. São pessoas que a sua esperança se foi, deu tchau. São pessoas que acham que apostaram a vida inteira e perderam. E a esperança que eles, por um pouco de tempo, cultivaram, estava agora morta. Então agora esses homens estão sem saber o que fazer. Estão indo para casa, mas não tem o que dizer à mulher, não tem o que dizer aos vizinhos. Eles acham que vão ser zombados, ridicularizados pelos vizinhos. Eles têm certeza de que os judeus farão de tudo para arrasar com a vida deles. Então eles estão como que zumbis, andando cabisbaixo, até que Jesus vem até eles. A história é sempre assim, é Jesus vindo até nós. E só Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado, acaba a nossa desilusão. A ressurreição de Cristo é o fim da desilusão. Porque no dia que você descobre que Jesus Cristo venceu a morte, que Ele ressuscitou dos mortos, então a desilusão, ela é destruída, esmagada, e ela dá lugar a uma esperança. E ela é substituída por uma alegria que invade a alma, que entranha-se em todo o nosso ser. E eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, talvez até no leito de hospital, ou abandonado, abandonada,
ou num asilo, eu não sei onde. Mas eu quero dizer uma coisa, que se você se desiludiu com a vida, com os seres humanos, se você não entendeu os absurdos da vida, como estes homens aqui não entenderam como é que uma pessoa maravilhosa, poderosa, que ressuscitava mortos, que expulsava demônios, como é que ele não se defendeu? Por que ele morreu? Porque muitas vezes nós nos perguntamos, Deus, por quê? Porque em nosso desespero, em nossa dor, a gente diz, Deus, por quê? E aquele povo, como muita gente que está me ouvindo hoje, você que está me ouvindo, em algum momento ou agora esteja dizendo, Deus, por quê? Por que essa dor? Porque tudo que parecia que ia dar tão certo, por que de repente tudo enegreceu? Por que de repente a dor tomou conta, o absurdo invadiu a vida? A história ficou de cabeça para baixo, a Bíblia parece que não é mais Bíblia. E a nossa esperança se tornou em desilusão. Nós estamos desiludidos. E quanta gente está assim? Desiludido, desiludida. Gente que achou que a vida, que o cristianismo, que Jesus Cristo era maravilhoso, mas aí veio um absurdo, veio a morte de um parente, veio esta pandemia, e aí o absurdo fez com que as coisas virassem de ponta cabeça, e ficou incompreensível. E aí Jesus chega perto, é literalmente chegar junto. Jesus chega porque Jesus sabe que aquele povo está desiludido, que aqueles homens estão desiludidos. Eu quero dizer para você que está desiludido, desiludida, que perdeu a esperança, que a fé já não faz mais sentido, que Jesus se aproxima de gente assim. De gente que está triste, de gente que quer sentido para a vida. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é a ressurreição da incompreensão. Um dos grandes problemas que nos acomete, que nos atormenta, é quando a gente vê o absurdo, e esse absurdo destrói todas as nossas construções dogmáticas de crença, de expectativa de vida. É quando esse absurdo, esse mal, parece que veio para fazer com que a gente não entenda mais nada. Parece que é algo colocado na bússola da nossa vida, que faz a bússola não saber mais a direção. E quando Jesus morreu, o povo ficou agora nada mais faz sentido. E agora? Tudo que a gente imaginou que estava caminhando, que estava fazendo sentido, a gente apostou nossa vida nisso, e agora? Agora eu não compreendo mais nada, não creio mais nada, não entendo mais nada, nada faz sentido. Olha o que acontece. Porém, chamado Cleopas respondeu, dizendo,
És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele diz, o senhor não sabe. Ele está com Jesus, mas ele não percebe que ali é o Senhor ressuscitado. Seu coração está triste, seus olhos estão pesados, sua incompreensão está enorme, seu coração está machucado, e eles não conseguem vislumbrar um ressuscitado, porque todo o seu coração ainda está na morte. E aí, ele lhes perguntou, Jesus é tremendo, quais? O que aconteceu? O que está acontecendo? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta. Então veja que esses discípulos ainda não entendiam que Jesus era o Messias, mas se imaginavam como um profeta. Ele diz assim, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão dizendo, aqui está o nó. Até aqui tudo ia bem. Mas quando ele se deixa prender e as nossas autoridades religiosas entregam às autoridades romanas para que ele seja crucificado, aí nada mais passou a fazer sentido. Nós não compreendemos mais nada. Ele era o Messias, nós estávamos certíssimos de que ele era o Messias. E a nossa esperança foi depositada nele. Olha o que ele diz. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Em outras palavras, eles estão dizendo, nós apostamos todas as nossas fichas nele. Nós depositamos o sentido da nossa vida nesse homem. Ele diz assim, mas, porém, depois de tudo isto, diz ele, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles dizem, olha, esta morte não estava nos planos de ninguém. E a vida é assim, ela guarda surpresas para cada ser humano, para cada homem, para cada mulher. Que a gente perde o chão. Então todo mundo esperava que Jesus fosse o Messias. Mas a morte daqueles que esperavam o Messias, como Messias, daqueles que o aceitavam como Messias, fez com que o chão desaparecesse. Fez com que a incredulidade tomasse lugar da fé, que a descrença tomasse o lugar da crença, que a dúvida tomasse o lugar da certeza, que o achar que tinham apostado todas as fichas na pessoa errada agora parecia claro. Eles ainda esperaram 3 dias
mas agora estavam dispostos a voltarem à velha vida. Só que agora, antes, a velha vida tinha um sentido. Tinha família, tinha aldeia, tinha o trabalho. Mas agora a vida deles está completamente sem sentido. As crenças deles estão todas de ponta cabeça. É como se um furacão passasse nas suas crenças, nas suas convicções. E quanta gente está assim hoje? Quanta gente, por causa da perda de um ente querido, por causa de um absurdo da vida, por causa de uma dor que perpassou sua alma, por causa de um mal que ninguém esperava, que não estava na contabilidade, que não era previsível ou previsto, este mal trouxe para a vida de muita gente a incompreensão. E quanta gente não está hoje dizendo a Deus assim, por quê? Quanta gente não está assim, eu não sei mais o que crer. Quanta gente não está hoje desanimada, desalentada, desiludida e desesperançada. Quanta gente não está tão para baixo como esses homens, a caminho de casa, sem palavras, só com as perguntas, mas sem as respostas. E como tem gente hoje que me ouve, e que você tem um monte de perguntas, mas não tem resposta para elas. E sem a ressurreição de Jesus Cristo, a vida seria um enorme ponto de interrogação. E aí eles dizem o seguinte, olha, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então eles estão tão frustrados, eles estão tão desiludidos, eles estão tão abatidos, a pancada foi tão grande, a morte do Senhor Jesus foi tão grande, que eles não acreditavam mais em milagres. Que eles ouviam as coisas, mas sua cabeça não conseguia processar. Não conseguiam entender se era verdade. Que alguém trouxe uma notícia, algumas mulheres, que ele havia ressuscitado. Os nossos amigos foram lá, conferiram mas não viram o corpo dele. Então não mexeu muito com a gente. Não ajudou muito. A gente continua voltando. E quanta gente que na vida está sempre andando de ré, andando para trás. Quanta gente que está se autodestruindo na droga, na prostituição, em vários vícios, porque
não consegue ter sentido para a vida. Quanta gente blasfema, quanta gente chora, quanta gente surta, porque não acha sentido para a vida. Como esses aqui. E aí se tornam pessoas céticas, pessoas apáticas, que não conseguem mais enxergar, que não conseguem mais crer, que não conseguem mais ouvir. Não adianta que alguém pregue, não adianta que alguém fale. Mas Jesus ressuscitou para fazer com que esse povo compreenda. E em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus é a ressurreição da explicação. É a ressurreição que faz a gente compreender a vida. Então Jesus agora ouviu, e Jesus agora pega pesado. Jesus não fica só assim, ó, meu amigo, você tem um ombro amigo aqui, chore a vida toda. Jesus chega muitas vezes e diz assim, agora eu vou explicar para vocês a vida. E aí ele diz assim, então lhes disse Jesus, Jesus está ouvindo, eles estão tão para baixo, eles não conseguem perceber o Messias. Jesus diz, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus disse, vocês são nécios. Numa palavra aportuguesada, vocês são lerdos, lesados, como nós dizemos aqui, e tardos de coração. Ou seja, o coração deles não tinha uma internet muito rápida para crer tudo que os profetas disseram. Jesus disse, eu estou admirado com a lerdeza de vocês e com a dificuldade que vocês têm para entender a Escritura, aquilo que os profetas disseram. Aí no versículo 18, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus faz uma pergunta. Jesus diz, vocês nunca leram? Eu não ensinei isso a vocês? Que era necessário antes o padecimento, para depois vir a glória? Que era necessário o absurdo, para depois vir o milagre? E aí, Jesus olha para eles, e olha o que ele diz, e começando por Moisés, quer dizer, pelos livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e discorrendo por todos os profetas. Jesus agora passeia pela Bíblia inteira, conversando com eles. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus disse, vamos, vem cá, venham cá. Agora nós vamos conversar. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo a meu respeito que foi predito nos livros de Moisés, todas as profecias que diziam que o Messias padeceria e depois entraria na glória. O grande problema é porque nós somos seletistas, a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, a gente vê aquilo que a gente quer ver. É por isso que tem tanta mulher sofrendo, tanta gente sofrendo. Porque quando aquele povo lia o Antigo Testamento, eles não queriam ver o sofrimento do Messias, então eles deletaram. Eles não queriam ver a realidade. Quanta gente tem hoje que não quer ver
a realidade está ali, frente a frente com ele. Mas ele não quer enxergar. Ele não quer tomar uma decisão. Ele não quer mudar. Ele insiste naquela dor. E aí Jesus agora mostra. Porque a única maneira de fazer com que aquele povo entendesse era através das Escrituras. E aí agora Jesus mostra, está aqui. Estava previsto. Vocês foram avisados. Mas vocês não queriam isso. Vocês só assimilaram, vocês só riscaram, vocês só pintaram na Bíblia de vocês aqueles textos que vocês queriam. Vocês ignoraram o todo e ficaram numa parte. E por isso vocês estão assim. E como tem gente sofrendo hoje, porque pulou coisas da Bíblia. Porque pulou ensinos de Deus. Porque foi seletivo. Quis uma parte, mas não quis o pacote completo. E por isso não entenderam. Porque foram a Deus em busca do que Deus tem para dar, e não em busca do que Deus é. Porque foram para que Deus realize seus sonhos, mas não foram para compreender o plano de Deus, a vontade de Deus. Porque são homens e mulheres que nunca largaram suas vontades, que entraram no cristianismo, mas continuam agarrados aos seus planos, às suas vontades, às suas convicções, são incapazes de abrir mão delas. E aí, e quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de adiante. Jesus fez como quem vai passando. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, já o dia declina. Entrou para ficar com eles. Eles não estão entendendo as Escrituras. O coração deles arde, é incendiado pelas Escrituras. Mas a morte de Jesus não faz sentido. E aí agora eles querem dar uma noite, que era muito comum. Você cuidar de alguém que anda. E aí agora Jesus vai, a ressurreição de Jesus vai mostrar que eles não estavam errados quando creram. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele Jesus, o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então Jesus está na casa deles. E aí Jesus tomou aquele pão, partiu. Era muito comum Jesus comer com eles. E aí agora Jesus toma o pão, parte, abençoa. E aí a mente deles, espera aí. As Escrituras tinham aberto seu coração. As Escrituras incendiaram a sua alma. As Escrituras, a exposição das Escrituras, ardia em seu peito.
ativava a memória, mexia com as lembranças, mostrava o caminho. É por isso que nós nunca podemos deixar a Escritura. E aí diz assim, quando Jesus fez isso, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então agora que eles estão tocados pela Escritura, agora eles lembram, agora eles olham para aquele homem misterioso, mas já não é mais misterioso, mas é um velho conhecido, tão conhecido, que sem falar nada com eles, apenas no agir, apenas na maneira de se comportar à mesa, eles olham e dizem, é o Messias, é o Senhor, é Ele, Ele ressuscitou. Agora eles creem. Agora a vida tem sentido. Agora a refeição à volta da mesa traz alegria. E diz assim, e ele desapareceu da presença deles. Aqueles já estavam curados. Aqueles já estavam restabelecidos. Aqueles tinham voltado à fé, voltado à esperança. Aqueles estavam reanimados, aqueles ressuscitaram. Aqueles agora estão com o coração em chamas, ardendo. Ele venceu a morte. E aí Jesus desaparece. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê, você que me ouve? Muitos de nós queríamos ter Jesus ali pertinho. Mas quando você descobre que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele já pode ficar invisível. Ele já pode não aparecer mais. Porque o absurdo desapareceu. Porque a incompreensão desapareceu. Porque a falta de força desapareceu. Porque a falta de fé desapareceu. Porque a desilusão desapareceu. E agora, eles não precisam mais de uma estátua que os lembre. Eles não precisam mais que Jesus fique ali com eles. Eles agora estão tomados de alegria e de sentido da vida, e agora tudo voltou a fazer sentido, e agora o absurdo foi vencido por um absurdo maior ainda, que é o absurdo da ressurreição. E aí olha o que eles dizem, e disseram um ao outro, agora eles não estão mais perguntando por quê. Eles não estão mais confidenciando decepção. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? É a partir da ressurreição que a gente descobre que a Escritura mexe com as nossas entranhas. Que a Bíblia é um livro singular, ímpar, inigualável.
quando ela é exposta com veracidade, ela arde, ela queima, ela incendeia a alma, ela reanima, ela vivifica, ela traz compreensão, ela traz fé. E aí eles disseram, rapaz, como é que a gente não percebeu? Quando ele falava, o coração da gente queimava. E o que eu desejo hoje à noite é que o seu coração arda com a esperança, é que o seu coração seja incendiado com a fé, é que a ressurreição de Cristo faça com que você entenda a vida e as Escrituras. E aí ele diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles não queriam mais jantar, não queriam dizer assim, ó, minha filha, traz os meninos aí que eu estou com saudade. Mulher, quanta falta você estava me fazendo. Não, agora eles começam a andar para frente. Eles agora, quando a mulher vai dizer assim, meu filho, você quer a sobremesa, não tem mais gente lá. A cadeira está vazia, a capa. Eles não querem saber, de noite o povo não viajava, eles não querem mais saber se é noite, se tem fera no meio da rua, se o breu, a escuridão toma conta. Eles não querem saber se a viagem é arriscada. Eles estão tomados de tanta força, de tanta esperança, de tanta fé, de tanta alegria, que eles querem sair e contar essa notícia de que eles encontraram não o corpo do Messias, que eles encontraram não o corpo de Jesus, coisa que muita gente até hoje procura. 2000 anos e ninguém achou o corpo do meu mestre. E ninguém achou o corpo do meu santo Senhor. E sabe por que não acharam? Porque ele está vivo e está vivo para todo o sempre. Porque ele venceu a morte, porque ele venceu o túmulo, porque ele venceu o diabo, porque ele trouxe paz, compreensão, esperança para a minha vida e para de muita gente que nele crê. E aí diz assim, agora ele sai. Meu amigo, eu não entendo um cristão que crê na ressurreição e não se levanta para contar ao mundo que Jesus está vivo e que pode vivificar a vida dele. E eu quero dizer uma coisa para você, não me importa se você me acha um louco, um fanático, um religioso, um ignorante, alguém que levou uma lavagem cerebral, não importa. Eu vou anunciar que Jesus Cristo no domingo venceu a morte, que ele ressuscitou e com a sua ressurreição a vida faz sentido. Sabe por quê? Porque se Jesus ressuscitou, ele ressuscitará todos aqueles que a Covid levou. Você, meu amigo, você que está chorando porque você perdeu uma mãe, eu não posso nem imaginar o tamanho da sua dor. Como o padre Fábio de Mello, que perdeu a mãezinha dele. Como tanta gente que perdeu filho, filha, para esse absurdo que assola a terra em nossos dias.
Mas a ressurreição de Cristo garante que um dia Ele vai ressuscitar todas as mães, todos os filhos, todos os pais, todos os maridos, que não só a Covid, mas que a morte levou. E que aquele que venceu a morte vai trazer de volta aqueles a quem nós amamos. Eu quero te dizer uma coisa. A você que está enlutado, chorando. Eu não posso nem sequer imaginar o tamanho da tua dor. Mas eu tenho uma certeza. É de que maior será a alegria no dia da ressurreição do que a dor da morte. Porque a dor da morte de Jesus durou 3 dias. Mas a alegria da ressurreição vai entrar pela eternidade. Está com 2000 anos que homens e mulheres depositam a fé nele. Porque acreditaram que ele ressuscitou. Porque muitos eruditos, porque muitos acadêmicos que ridicularizavam a fé, que zombavam da ressurreição, como Josh McDowell, que foi examinar a Escritura para provar, era um professor universitário dos Estados Unidos de grande graduação, e que ridicularizou os crentes. E os crentes disseram, então prove que Jesus está morto. Ele achou que era fácil. E ele entrou em contato com todos os amigos dele, de várias áreas da ciência. E ele pesquisou. E ele começou a ter uma dúvida. E eu digo, leia o livro Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell, e evidências que exigem um veredicto. E ele diz que ele começou a descobrir que não era fácil provar que Jesus estava em algum lugar, que o corpo de Jesus podia ser achado. E quanto mais ele estudava, e quanto mais ele perguntava aos especialistas, mais aumentava a sua certeza de que era impossível alguém provar que Jesus ainda estava morto. E aí ele começou a mudar. Ele disse, então vamos ver as probabilidades da ressurreição. E para seu espanto, ele descobriu que existia uma quantidade enorme de evidências que apontavam para a ressurreição. Então a primeira coisa que ele descobriu foi que era impossível provar a não ressurreição. Segunda coisa que ele descobriu foi que era muito provável a ressurreição. E aí o Espírito Santo iluminou o coração dele. E ele creu na ressurreição. E hoje ele prega para acadêmicos no mundo inteiro. E escreve livros mostrando que de ateu a um cristão por causa da ressurreição. E aí diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Agora está todo mundo falando da ressurreição. Agora o assunto não é mais a morte, é a ressurreição.
Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Agora tudo faz sentido. Maria Madalena, que tinha sido liberta de demônios, que estava no cemitério pensando terminar o embalsamamento, os preparativos ali, que não tinha dado tempo. Maria Madalena, de Jesus, diz: Maria. E ela olha e diz: Mestre. O Pedro, que negou a Jesus Cristo, que voltou a pescar, está decepcionado, triste. Junto com João, eles estão lá e Jesus diz: Filhos, vocês têm aí algum peixe, alguma coisa para comer? E aí eles olham e Jesus já está com peixe na brasa. Meu amigo, Jesus ressuscitado não precisa do seu peixe, não precisa do seu dízimo, não precisa do seu dinheiro. Quem precisa do seu dinheiro são muitos pastores. O Jesus ressuscitado tem peixe na brasa. O Jesus ressuscitado nos chama para um banquete. E aí, agora, eles olham e eles dizem: é o Senhor. E Pedro vai se vestir, porque eles estavam quase nus pescando. E João sai nadando desesperado. Agora ele parece um atleta olímpico. Sabe por quê? Porque a crença na ressurreição de Jesus veste o despido e faz com que o pescador nade como se fosse um atleta olímpico, porque mexe com a nossa crença, mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa fé, impulsiona, alavanca. E aí agora tem um discípulo, coitado, que ele está ali, e aí o coração dele está endurecido. E o pessoal diz: olha, Tomé, o mestre ressuscitou. Ele disse: olha, se eu não ver, se eu não colocar os dedos lá, onde? Não crerei. No outro domingo, eles estão com as portas fechadas. Jesus entra sem precisar abrir a porta. E aí, Jesus diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Diz: Tomé, vem cá, meu filho. Coloque a mão aqui, no lugar dos cravos, no meu pulso, no meu peito. Ele colocou. E ele diz uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição quebra coração endurecido. A ressurreição restaura. Jesus chega e diz: Pedro, tu me amas, eu te amo. Tu me amas, eu te amo. Tu me amas, eu te amo. Então vai e apacente meus cordeiros. Vai, deixe de estar pensando nas suas fraquezas, no seu pecado, na sua covardia. Vá agora e faça diferente. E se você crê que Jesus ressuscitou, Ele te chama hoje e diz: olha, anima-te. Anima, saia da desilusão, da inércia. Corra e vá compartilhar com o mundo. E vá dizer que eu estou vivo. Mas a notícia mais maravilhosa não é apenas que Jesus ressuscitou. A notícia mais maravilhosa é que ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eis que eu subo adiante de vós, e lá me vereis.
é que Ele está no comando desse exército. Ele ressuscitou. É o meu general, o meu amo, o meu Senhor, e que não me deixou sozinho, mas que me fez partícipe desta obra, que me chamou para anunciar a sua ressurreição e dizer que a ressurreição dele dá sentido à vida. Porque se eu creio que Jesus ressuscitou, então as escrituras estão corretas, então a minha crença está de pé. Porque se eu creio que Jesus ressuscitou, então a desilusão, eu tenho certeza de que eu encontrei o porto seguro da minha alma. Porque se eu creio que Jesus ressuscitou, então agora eu entendo a Escritura. E entendendo a Escritura eu entendo a Deus. E entendendo a Deus eu entendo a vida. E porque se eu creio nas Escrituras, na ressurreição, minha vida agora tem sentido. Minha vida agora tem sentido. Minha vida agora tem alegria, tem felicidade. Porque eu não preciso mais estar desanimado. Eu que estava pensando como aqueles homens, o que eu vou dizer para minha mulher? O que eu vou dizer para minha família? O que eu vou dizer para minha aldeia? O que eu vou dizer para os judeus? Que eu não dei certo? Que eu fui um fracasso? O que eles não sabiam é que eles tinham dado certo, sim. É que eles agora tinham a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou. E com Ele, todos nós ressuscitamos de alguma forma. E Ele pode fazer você ressuscitar. Eu quero encerrar esse sermão do domingo de Páscoa com um conto de um livro chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. C.S. Lewis era um catedrático em literatura, ateu, que se converteu ao cristianismo. Ele, lendo a Bíblia, ele descobriu que nenhum homem, ele era uma das maiores autoridades em escritos, em escrituras, em livros. E o C.S. Lewis, lendo a Bíblia, se converteu do seu ateísmo, porque ele percebeu que nenhum livro chegava a 1/10 da Escritura. Ele leu e releu e releu e releu, e ele descobriu que aquele livro, que tanta gente quer rasgar e queimar, não era um livro produto da mente de um homem. Ele nunca tinha encontrado e não encontrou na literatura algo parecido. E aí ele se converte. E aí ele cria um mundo imaginário para alcançar as pessoas. E aí, o que ele faz? Ele cria uma história de um leão, o Aslan, de meninos e da luz, e que eles vão para um reino, que é o reino de Deus, e o reino chama-se Nárnia. E aí ele pega toda a palavra de Deus e coloca numa linguagem que até uma criança pode entender. E ele diz que as crianças vão para esse reino encantado de bichos, de cordeiros, de lebres, de crianças. E aí ele diz que o Aslan é o leão bom,
é o leão que não devora, é o leão da justiça, é o leão do amor, é o leão da amizade, é o leão do socorro, é o leão que é amigo das crianças, amigo dos bichinhos da floresta. Mas aí o C.S. Lewis diz que na floresta tem uma feiticeira, com as criaturas híbridas, meio homens, meio bichos, e que querem destruir as crianças. E quando eles querem destruir as crianças, o Aslan diz: eu dou minha vida. Porque toda aquela feiticeira, todos aqueles bichos não podiam tocar nas crianças, nem destruir a floresta, nem os animaizinhos, nem o reino de Nárnia, porque o Aslan, o leão da bondade, estava ali, e ninguém podia vencer o Aslan. Mas um dia, o Aslan se oferece para morrer pelas crianças. Porque as crianças quebraram o código de honra e mereciam ser mortos. Então a bruxa, a feiticeira e os seus animais horríveis aceitam e colocam o Aslan sobre uma mesa de pedra. Cortam-lhe a juba, o ferem, o açoitam, zombam dele. E depois dele estar desfigurado, o matam com uma facada. E aí há uma celebração diabólica. Aí a bruxa e os animais híbridos do inferno celebram. Há uma espécie de celebração da morte. Enquanto eles estão celebrando, há um crack, há um estalo que ecoa por todo o universo. E eles olham e a mesa de pedra onde o Aslan estava está partida ao meio. E eles olham para o alto e eles veem o Aslan vivo, com a juba empinada. E o Aslan salta sobre o reino da bruxa e sobre os duendes do inferno. E os esmaga debaixo da sua pata poderosa. E aí as crianças dizem: Aslan, nós o imaginamos derrotado. Nós o imaginamos morto. E o Aslan diz: olha, crianças, existe uma lei que só quem ama entende. Uma lei espiritual. E quando um justo, santo, é imolado, há uma lei no universo que funciona o contrário. E Deus ressuscita esse justo. E Jesus é o nosso Aslan, é o leão da tribo de Judá. Aquele que veio para acabar o carnaval da morte e para estabelecer a alegria da vida. Hoje eu convido você, se você crê que Jesus Cristo morreu para perdoar teus pecados, para salvar tua alma, mas que Ele ressuscitou e que Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Então Ele está conosco na pandemia, está conosco nos momentos difíceis, está conosco na hora da fraqueza, está conosco na hora da desilusão. Ele vai lá onde está Pedro e diz: continua, não fica parado. Ele vai lá no desanimado e diz: levanta. Ele vai lá naquela mulher desesperançada como Maria Madalena e diz: Maria. Ele chama você pelo nome.
E hoje, eu quero convidar você que não é cristão a se arrepender. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a crença na ressurreição de Jesus dá sentido à nossa vida. Hoje, se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então arrependa-se dos seus pecados e entre em comunhão com Ele. E faça sua oração aí, onde você estiver. E diga para Ele que você crê na ressurreição dele. Crê na sua condenação. Que você está debaixo de condenação. Mas que Ele morreu para pagar os teus pecados e ressuscitou para ser o Senhor da minha e da tua vida. Então deixa Ele ser Senhor da tua vida hoje. Pede a Ele que venha governar a tua vida. Pede a Ele que venha esclarecer aquilo que estava incompreensível. Pede a Ele que venha trazer esperança onde havia desesperança. Pede a Ele que entre no teu coração e que você tenha hoje certeza de que Ele vive. E vive para te salvar, para te perdoar. Onde você estiver, na boate, no calçadão, na enfermaria, na prisão. Eu não sei o que você fez, mas eu não sei de coisa mais absurda do que o que fizeram com Jesus. E Ele se deixou morrer para poder lhe salvar, para poder salvar você. E eu não sei você, mas eu creio que Ele está vivo. E isso faz toda a diferença na minha vida. Então, Deus abençoe sua vida. Onde você estiver, se você está desviado, reconcilia-te com Ele. Se você pisou na bola, reconcilia-te com Ele. Se você pecou a vida toda, se você fez tudo errado, a ressurreição é um recomeço. É uma oportunidade de você recomeçar. Então volta para Deus hoje. Fale com Deus hoje. Onde você estiver, fale com Deus. E diga para Ele: Senhor, eu creio que Jesus morreu para pagar os meus pecados e ressuscitou para ser o meu Senhor e para ir à frente de uma multidão comandando o seu exército, que há de sair pelo mundo todo anunciando: Ele vive. E como diz o cântico, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã ao meio-dia.